Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles, e se curvou com o rosto por terra. Por favor, meus senhores, venham, por favor, para a casa do seu servo e passem a noite ali, e sejam lavados os seus pés. Então poderão se levantar cedo e seguir caminho. Não, nós passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que eles foram com ele para sua casa. Preparou-lhes então um banquete e assou pães sem fermento, e eles comeram. Antes de eles poderem se deitar para dormir, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o rapaz até o velho, todos eles, cercaram a casa numa só turba. Chamavam Ló e lhe diziam: Onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora a nós, para que tenhamos relações com eles. Então, Ló saiu para falar com eles na entrada da casa e fechou a porta atrás de si. Ele disse: Por favor, tenho 2 filhas que nunca tiveram relações com um homem. Por favor, deixem-me trazê-las para fora vocês, para fazerem com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, pois eles vieram abrigar-se debaixo do meu teto. Com isso, disseram: Saia da frente. Este indivíduo é estrangeiro e veio morar aqui, e ainda assim se atreve a nos julgar. Agora vamos fazer a você pior do que a eles. E todos eles juntos cercaram Ló e avançaram para arrombar a porta. Então os homens na casa estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à entrada da casa, desde o menor até o maior, de modo que eles ficaram exaustos tentando achar a porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente. Pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. Assim, Ló saiu e começou a falar com os seus genros, que iam se casar com suas filhas. Dizia-lhes: Saiam depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Mas, para os seus genros, ele parecia estar brincando. Quando o dia estava raiando, os anjos começaram a insistir com Ló, dizendo: Depressa! Pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui com você, para que você não seja eliminado quando vier a punição pelos erros da cidade. Visto que ele demorava, os homens agarraram a sua mão, a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas, e eles o tiraram dali e o deixaram fora da cidade, porque Jeová teve compaixão dele. Assim que os tinham levado para os arredores da cidade, um deles disse: Fuja, por sua vida. Não olhe para trás e não pare em nenhuma parte do distrito. Fuja para a região montanhosa, para que você não seja eliminado. Ló disse-lhes então: Não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixem-me ir para lá, e minha vida será salva. Ele lhe disse então: Depressa. Fuja para lá, porque não posso fazer nada até você chegar lá. É por isso que deu à cidade o nome de Zoar. O sol já tinha nascido sobre aquela terra quando Ló chegou a Zoar. Então Jeová fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová, dos céus. Assim, destruiu aquelas cidades, sim, o inteiro distrito, com todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Mas a esposa de Ló, que estava atrás dele, olhou para trás, e ela se transformou em uma coluna de sal. E Abraão se levantou de manhã cedo e foi para o lugar onde havia estado perante Jeová. Quando ele olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra do distrito, viu algo espantoso. Subia da terra uma fumaça densa, como a densa fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades do distrito, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló das cidades que ele destruiu, as cidades onde Ló morava. Mais tarde, Ló subiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a morar na região montanhosa porque ficou com medo de morar em Zoar. Assim, ele foi morar numa caverna com suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais nova:
Nosso pai já é idoso, e não há homem nesta terra para ter relações conosco segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos dar vinho ao nosso pai e vamos nos deitar com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Então, naquela noite elas embriagaram seu pai com vinho. Depois, a primogênita entrou e se deitou com o seu pai, mas ele não percebeu nem quando ela se deitou nem quando se levantou. E no dia seguinte a primogênita disse à mais nova: Eu me deitei com o meu pai ontem à noite. Vamos lhe dar vinho hoje à noite também. Depois entre e deite-se com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Assim, naquela noite embriagaram novamente seu pai com vinho. Então a mais nova foi se deitar com ele, mas ele não percebeu nem quando ela se deitou nem quando se levantou. E ambas as filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A primogênita teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Ele é o pai dos atuais moabitas. A mais nova também teve um filho, e ela lhe deu o nome de Ben-Ami. Ele é o pai dos atuais amonitas. Quem era Moabe e os moabitas? Filho de Ló com sua filha mais velha. Como seu meio-irmão Amon, Moabe foi concebido depois que Ló e suas filhas deixaram Zoar e passaram a morar numa caverna da vizinha região montanhosa. Moabe tornou-se o antepassado dos moabitas. O território antigamente habitado pelos moabitas era chamado de Moabe e também de Campo de Moabe. Anteriormente, os Emins tinham ocupado esta terra, mas parecem ter sido desalojados pelos moabitas. Perto do fim da peregrinação de Israel no ermo, o território de Moabe parece ter se estendido desde o vale da torrente de Zered, no sul, até o vale da torrente do Arnon, no norte, uma distância de uns 50 quilômetros, sendo o Mar Morto a fronteira ocidental e o deserto arábico uma fronteira indefinida no leste. Elevando-se abruptamente desde o Mar Morto, esta região é maiormente um planalto recortado por gargantas e tem elevação média de uns 900 metros acima do mar Mediterrâneo. Na antiguidade, oferecia pastos para extensos rebanhos, e sustentava vinhedos e pomares. Também se cultivavam cereais. Houve um período anterior, em que a terra de Moabe se estendia ao norte do Arnon e incluía as planícies desérticas de Moabe, defronte de Jericó, do outro lado do Jordão. Mas, algum tempo antes da chegada dos israelitas, o rei Amorreu-Sion anexou esta região, e o Arnon tornou-se a fronteira norte de Moabe. Os amonitas também sofreram uma derrota às mãos de Sion, e foram empurrados para o norte e para o leste. O território que os amorreus conquistaram de ambos os povos formava uma cunha entre Moabe e Amon, e assim Moabe passou a ser delimitado ao norte pelo território amorreu e ao sul pelo território edomita. Na sua maior extensão, o território de Moabe tinha aproximadamente 100 quilômetros de norte a sul, e 40 quilômetros de leste a oeste. Os moabitas, sendo descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, eram aparentados com os israelitas. A língua de ambos esses povos era bem similar, conforme se vê na inscrição na pedra moabita. Também, igual aos israelitas, os moabitas parecem ter praticado a circuncisão. Não obstante, com poucas exceções, tais como Ruth e Itma, um poderoso do rei Davi, os moabitas mostraram ter grande inimizade a Israel. Os edomitas, amonitas e moabitas como nação foram conquistadas e absolvidas. Portanto, estas nações deixaram de existir. Hoje os descendentes estão espalhados entre os árabes. Em destaque a Jordânia. Pergunta 1. Quantos anjos chegaram em Sodoma? A. 3. B. 2. C. 1. Pergunta 2. O que os homens da cidade disseram a Ló? A. Vamos conversar, Ló? B. Queremos conversar com suas filhas. C. Queremos ter relações com seus hóspedes. Pergunta 3. O que os anjos fizeram aos arrombadores? A. Feriram de cegueira os homens na porta. B. Expulsaram os homens. C. Fizeram os homens desmaiar. Pergunta 4. A partir de que horas começou a destruição? A. Às 15 horas da tarde. B. Ao pôr do sol. C.
quando o sol já tinha nascido. Pergunta 5. Por que a mulher de Ló virou estátua de sal? A. Porque disse para suas filhas ir mais rápido. B. Porque desobedeceu. C. Porque estava olhando para Zoar. Pergunta 6. Aonde Ló foi morar? A. Na cidade de Zoar. B. Em uma casa. C. Em uma caverna. Pergunta 7. Ló e suas filhas deram origem a quais povos? A. Aos amorreus e filisteus. B. Aos moabitas e amonitas. C. Aos edomitas e malaquitas.